Álvaro Montoro sendo monitorado pelo Flamengo. Essas e outras você confere aqui agora no seu canal Flamengo Máximo. E hoje é dia de Flamengo, hein? Pois é, hoje tem Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, rapaziada. Flamengo, né, brigando pela liderança, né, pela primeira colocação no Campeonato Brasileiro, né, em jogo diante da equipe do Palmeiras no Maracanã, jogo decisivo, né? Final antecipada, né, rapaziada? Vamos dizer assim, um final antecipada, né? Um jogo muito decisivo para as duas equipes, né? Ambas equipes, né? Brigando, né, pelo título do Campeonato Brasileiro, né? É, vencer esse jogo, né? Entrar com raça, entrar com vontade, né? Só que assim, gente, você não pode entrar afobado em um jogo, em um tipo de jogo desse, né? Você não pode entrar afobado, você tem que fazer a sua parte, você tem que jogar com raça na vontade para poder conseguir o objetivo, né? Vamos lá, né? Vamos às notícias do Flamengo, né? Tá aí, ó. Zenit define valor da proposta para contratar Danilo, alvo do Flamengo. Rapaz, não vai ser fácil, né, para o Flamengo tentar a contratação do Danilo, né, volante da equipe do Botafogo, né, o Flamengo está aí é, concorrendo, né, com times do exterior, né, vamos lá. A disputa por Danilo do Botafogo está cada vez mais acirrada. Isso porque nessa sexta-feira, foi ontem, o Zenit da Rússia definiu o valor que pretende pagar pelo meio-campista que já recusou a investir. Assim, o volante se mantém no radar do Flamengo e do Palmeiras, rapaziada. É uma situação bem delicada, né? Situação bem delicada. O Flamengo ele não quer agir de forma rápida, né? De forma rápida, o Flamengo não quer pressionar os empresários do jogador, o Flamengo quer agir de forma cautelosa, né? E com calma, né? Para poder chegar é, em um acordo final ali. Vai ter que ir com calma, com cautela, né, para tentar convencer os empresários do jogador e também, né, o John Texton, né, é, presidente, né, da equipe do Botafogo, tá? E o Flamengo é esse, gente, o Botafogo ele precisa de dinheiro, né? O Botafogo precisa de dinheiro, tá? Os russos, né, é, querem pagar 35 milhões de euros por ele, né? Cerca de 204 milhões de reais. Gente, o Zenit é uma equipe que tem muito dinheiro, né, gente? Se a gente for parar pra pensar, a equipe russa, né? E a Rússia, ela é rica, né? Em petróleo, em ouro, entre outros minérios, né? Entre outros minerais. Então, assim, gente, vai ser muito difícil aí para contratar o Danilo, tá? Mas eu achei assim, gente, o Flamengo tem muito mais dinheiro, né? O Flamengo arrecada muito mais dinheiro do que o Zenit, né? Não sei nem de comparar, né? Vamos ser sincero. Bom, gente, vamos falar aqui sobre o lateral do Cruzeiro. O Flamengo está interessado aí, né? O Kaique. Bom, é o seguinte, tá? O Real Betis da Espanha demonstrou interesse na contratação do Kaique Blanc, tá? O Flamengo aí também tendo que concorrer, né? Com esses times do exterior, né? Ele também é alvo de Barcelona, de Como, se eu não me engano, da Roma, no Newcastle, se eu não me engano, do Flamengo e do Real Betis.
né? Então, assim, gente, não vai ser nada fácil para o Flamengo contratar o Kaique Bruno e o Danilo, porque o Flamengo vai ter que concorrer com gigantes, né, europeus, né, é, em questão de dinheiro, né, porque os europeus eles ganham muito dinheiro, né, realmente, né, lá eles ganham por euro, né, euro é uma moeda muito rica, então assim, não vai ser nada fácil contratar o Kaique Bruno e também o Guilherme. Vai ser muito difícil, não vai ter que colocar muito dinheiro para o Flamengo. É o que não falta. Tá? O Flamengo tem muito dinheiro para poder gastar nesses dois jogadores. E outra, gente, o Cruzeiro já definiu o valor para vender o Kaique Bruno, tá? Eles pedem entre 12 a 15 milhões de euros. É um valor mínimo, na minha opinião, é um valor mínimo, é um valor baixo pelo futebol que o Kaique Bruno vem jogando. Tá, então, assim, gente, dá para contratar o Kaique Bruno de forma natural, tá? Naturalmente, dá para contratar o Kaique Bruno, porque o Flamengo realmente tem muito dinheiro para gastar, tá? Vamos falar sobre Álvaro Montoro, porque é o seguinte, gente, é, hoje, né, o Flazoeiro soltou uma informação que surpreendeu todo mundo, tá? Sobre um possível reserva, né, um possível substituto para o De Arrascaeta. Ah, Rica, mas o Flamengo já tem o reserva ideal para o Arrascaeta. Gente, realmente, né, gente? O Flamengo contratou aí o Rascal, né, temporada passada, ali no meio da temporada, o Flamengo contratou o Rascal para ser o reserva do Arrascaeta. Só que, assim, gente, o principal, como posso dizer, o principal objetivo é contratar, né, já começar a mapear o mercado para contratar um substituto ideal para o Arrascaeta, né? Na visão do Flamengo, o Carrascal não é aquele substituto, não é aquele gostinho de Arrascaeta 2.0. Então o Flamengo já corre atrás de um substituto para ele, tá? E o Flamengo quer contratar jogador jovem, né, para ser substituto de Arrascaeta. Aí muitas pessoas se falam no Thiago Almada, no Álvaro Montoro, entre outras, né? Entre outros nomes aí, né, no mercado da bola, tá? Para substituir o De Arrascaeta, tá? O Montoro, ele seria um bom substituto, na minha opinião, tá? Seria um bom substituto, um jogador jovem, um jogador de muita qualidade, né? Um jogador que tem entre 18 a 19 anos, é um jogador muito... Aí, ó, 19 anos, acabou de confirmar aqui, foi pesquisar ali sobre, pegar algumas informações ali sobre ele, tem 19 anos, nasceu em 2000, nasceu no dia 17 de abril de 2007, um jogador extremamente novo, um jogador que tem muito futuro. Então, assim, gente, voltando a falar aqui sobre ele, assim, é um jogador realmente de muita qualidade, jogador muito novo, que tem muito futebol, né, a se jogar, né. Vamos falar sobre o jogo de hoje, né, prováveis escalações também, né, informação aqui do volume do Fla, tá, que sobre o provável time do Flamengo, tá, provável time do Flamengo aí, para este jogo de hoje, com uma novidade, né? O Eric Pulgar está de volta, o nosso Pitbull. Esse é o provável time do Flamengo, tá? Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. Everton Araújo, Jorginho e Lucas Paquetá. Gonzalo Plata, Samaulino e Pedro. É um time que dá, né, que tem condições de vencer o Palmeiras, né? Apesar ali da ausência do De Arrascaeta, mas dá para vencer, né? O Lucas Paquetá deve começar com um meio atacante ali no lugar do De Arrascaeta, né? É isso, bom time, né? Quando posso fazer um bom jogo, quando posso conquistar os 6.6.
Se você gostou desse vídeo, deixe like, se inscreva no canal e assine o vídeo para Valeu, nação. Um abraço no coração e vamos ver.